Localizado no meio-oeste catarinense, Ipira é uma cidade moldada pela força de sua história. Suas raízes se firmam na coragem dos pioneiros e na esperança dos imigrantes europeus, especialmente alemães, que no final do século XIX chegaram em busca de um novo começo. Encontraram aqui um território fértil e promissor, onde cada colheita e cada construção representava um passo rumo ao sonho de prosperidade. Aos poucos, Ipira se transformou em um lugar de convivência, fé e tradição, onde a cultura alemã deixou sua marca na arquitetura, na música, na culinária e nas celebrações que até hoje unem a comunidade. Ao longo do século XX, a cidade cresceu e se modernizou. Novas tecnologias chegaram ao campo, o espaço urbano se expandiu e a vida dos ipirenses se transformou, sempre guiada pelo mesmo espírito de trabalho e de cooperação. Para compreender a história de um povo, é preciso ouvir suas memórias. O livro Vivências e Memórias, a história de Ipira, é um registro precioso da formação, das lutas e das conquistas desta comunidade. E para nos ajudar a mergulhar ainda mais neste legado, conversamos com Ivanete Mora Noswitz, que compartilha conosco seu conhecimento e suas reflexões sobre a obra e sobre a importância de preservar nossa história. Meu nome é Ivanete Mora Noswitz. Eu nasci na comunidade de São Luís, Presidente Castelo Branco, no dia 4 de agosto de 1960. Fui filha de Vicente e Aurélia, hoje memória, comerciantes, e sempre gostei muito da educação e o meu sonho era ser professora. Fui estudar e me formei e fui dando aula. Conheci meu esposo, Rudimar Noswitz, nos casamos e por quase 20 anos moramos na comunidade de Filadélfia. Fomos abençoados com o nascimento de um filho, Ricardo, e com o passar do tempo, ele começou um namoro com uma jovem lá de Filadélfia mesmo, a Angela Borsatti. Também casaram. E eles têm 2 filhos, a Maitê com 9 anos e o Vicente com 6, quase beirando 7. Meu marido era ferreiro e trabalhava com erva mate. Então, com esse desafio, viemos para a sede de Ipira, né, onde construímos a ervateira aqui, e eu dava aula. Lá em Filadélfia também, trabalhei em 2 comunidades e depois na escola de Filadélfia. E eu sempre amei a história, sempre tive assim, uma queda muito grande. Claro, gostava das outras disciplinas também, mas a história sempre me instigou. E aonde eu chegava, eu fazia um histórico, né? Um resgate de quando ela foi fundada, de os primeiros moradores, e aí escrevendo e arquivando. E aqui em Ipira também fizemos o mesmo trabalho. Fui convidada em 2009 para assumir a Secretaria da Cultura, então ali aprofundamos ainda mais esse trabalho. E a convite da colega Vânia Stockmann e do Gilmar, seu esposo, hoje em memória, eu fui cursar História. Então, nesse curso de História, a gente foi motivada, instigada pelos nossos professores a escrever sobre a história do seu município. No caso, nós, Ipia, tinha alunos de 7 municípios. Então, nessa primeira turma de História da UNC, saiu
um livro sobre a história. Mas nós tínhamos uma grande preocupação, porque não existia na época bibliografia que pudesse nos ajudar, além dos escritos que a gente já tinha, né? Tinha uma apostila também, com 3, 4 folhas, né? E ali um breve relato sobre Ipira. Então, naquele vai e vem, nas buscas pelas fontes orais, que a maioria dos professores não acreditavam que as fontes orais pudessem transformar um trabalho confiável, né? Mas conseguimos comprovar de que em cada comunidade, com cada fala, os fatos iam se cruzando, na verdade, né? Se somando e praticamente diziam a mesma coisa. E a gente também foi desafiado a buscar sobre a presença dos povos indígenas, hoje chamados de originários, né? Porque não se ouvia falar nos municípios da presença deles, né? E a gente tivemos comprovação da presença dos povos por pessoas das comunidades. Inclusive, em Filadélfia, hoje em memória a dona Gerda Fries, ela citou de que se a gente soubesse da grandeza, da importância que aqueles objetos que a gente encontrava na roça, a gente teria guardado. Eles encontravam pratos, tigelas, né? E eles brincavam e acabavam quebrando. Na linha dos Pinto também entrevistamos pessoas e eles tinham na sua propriedade pedras, objetos que encontravam na roça e que provavam a presença, né? Então escreveu-se um capítulo sobre a história indígena dos povos originários em Ipira. Foi o primeiro capítulo. Depois a gente sentia-se assim com uma dívida com os caboclos, porque a presença cabocla também foi marcada em Ipira. E inclusive os caboclos chegaram antes que os colonizadores alemães e italianos. Teve uma turma de pessoas que vieram de Vacarias, de São Borja, e se instalaram. Hoje é a comunidade de Esteve Júnior. Então foram eles que deram vida a essa comunidade. E em 1909 foi então que vieram colonizadores alemães, né, depois os italianos, de Montenegro. E foram chegando e foram adquirindo terras, né, que na época o seu Cofraita, Antônio Cofraita, ele tinha terras e ele as vendia, né, para esse pessoal que chegava. Com muito sacrifício, porque aqui era tudo mato. Não existia praticamente nada assim que pudesse dizer que fosse uma vila, né, alguma coisa. Mas eles, com o seu trabalho, cada qual, né, foram desbravando as matas, construindo. Aos poucos também surgiu uma serraria, e essa serraria era dos Riffel. Com as tábuas que eles serravam, eles construíram a Casa da Memória. Hoje ela está praticamente desativada, mas ela teve o seu auge, né? E a Estrada de Ferro, em 1910, também veio uma companhia e construíram essa Estrada de Ferro, e a mesma foi abrindo caminhos para o comércio começar a fluir, né? Com a venda de porcos, né? O tropeirismo dos porcos. Eles reuniam os porcos da região, levavam até o Rio do Peixe, passavam pela balsa e levavam até a estação ali em Piratuba, eram carregados nos vagões e encaminhados, muitas vezes para o Rio Grande e outras vezes para São Paulo. Então assim foi surgindo uma vila, foi surgindo vindo mais colonizadores, né? E um fato interessante é que a população que era de origem alemã,
eles cultuavam muito a sua religião e eles acharam que seus filhos também tinham o direito de uma educação, de ter um espaço onde eles pudessem vivenciar as experiências, né? Porque até então acontecia os encontros nas casas das pessoas, né, onde eles se reuniam e faziam as suas orações, mas eles queriam um templo, né? Então, em 1920, eles construíram uma casa, um templo, né, na verdade, e ela foi inaugurada, então, nesse ano de 1920, e ali passou a ser um espaço de orações e também onde os filhos recebiam as suas aulas, né? Então, a religião e a educação estava contemplada para essas famílias. Ipira, então, na época não era chamada de Ipira, né? Ela era distrito e pertenceu a diversos municípios, né? Inclusive, o último município que ele pertenceu antes de se transformar em município foi Piratuba. E Ipira, ela foi então surgindo aos poucos, né? E em função de se dar um nome, também saber o significado desse nome, né? Surgiu então através da língua tupi-guarani e que quer dizer água e pira, peixe. Então ali estava criado o nome Ipira. Não que tivesse a presença de povos guaranis, né? Mas foi o nome escolhido. Que a presença de indígenas no nosso município foram os caigangues e os xoclens. Então, nesse emaranhado de acontecimentos, pessoas, né, de Ipira sonhavam em poder transformar num município, porque na região muitos distritos estavam se transformando em município, né? E em 1963, hoje Peritiba, também um grupo de pessoas se organizaram para poder transformar em município. Então, Ipira não ficou para trás. Esse grupo de pessoas também se reuniram e foram em busca, né? Foi um trabalho bem grandioso, né? De uma luta que eles conseguiram conquistar. E então, em 14 de junho de 1963, através da lei número 888, Ipira foi criada. E a sua instalação como município deu-se no dia 15 de agosto, né, do mesmo ano de 1963. Ipira é muito forte na sua cultura. O Querp de Ipira, então, ele teve o seu início no ano de 1920. Não como festas grandes como hoje, mas teve a inauguração da igreja, porque Querp, primeiro de tudo, é a festa da inauguração da igreja luterana. E com o passar dos anos, o Querp foi ganhando assim, uma credibilidade, trazendo alegrias para as famílias, os reencontros, os encontros, né? E as pessoas vinham visitar seus parentes, seus familiares. Praticamente na sexta-feira já ia chegando as visitas, né? E ficavam hospedados até quarta de manhã. Então eram dias de muita festa. Eram os bailes, o culto. E hoje, com toda essa modernidade, é impossível, né, e até inviável. E também, com o passar do tempo, foram surgindo os desfiles, né, nas ruas, cada ano ganhando mais força, as entidades participando, cada entidade fazendo a sua apresentação, colaborando para tornar
o Querpe de Ipira cada vez mais grandioso. Nos primeiros Querpe, os homens só podiam entrar, participar do Querpe trajados de terno, as mulheres de vestido. Criança era aconselhável não levar, e se levavam, então tinha um quarto onde eles dormiam, né, para não ficarem correndo, porque não era permitido correr no salão para atrapalhar as pessoas que dançavam, né. A tradição das bonecas, que ainda continua, né. É um momento assim de confraternização, um momento de muita alegria. E quando termina a boneca, daí eram colocadas garrafa de cerveja com um lenço. Enfim, né? Uma tradição grandiosa que ainda permanece nos bailes é a famosa cuca, a linguiça, né? E as inovações, né, que o Querpe foi tendo no decorrer dos anos, né? Hoje, Ipira é o reflexo vivo dessa trajetória. Uma cidade que honra suas raízes e, ao mesmo tempo, abraça a inovação. Suas festas, suas igrejas e suas tradições continuam sendo pilares da identidade local, conectando passado e presente. O futuro de Ipira está sendo escrito a cada dia, pelas mãos de sua gente. Um futuro que busca equilibrar progresso e tradição, para que as próximas gerações conheçam, valorizem e sintam orgulho de sua história. Ipira não é apenas um ponto no mapa. É um lar, uma memória viva e uma promessa de um amanhã ainda mais próspero.